Seja bem-vindo à nossa madrugada de oração. Ouça essa canção. Assim que eu luto as minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Vamos adorar? Luto minhas guerras. Assim que nós lutamos as nossas guerras. Estou cercado, mas estou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Declare aí onde você está. Estou cercado, mas sou guardado por ti. Aleluia. Oh, Rabasuyanda, Rabashanda, Rabanarashande, Rebarabassou. Oh, Ikande, Rebarabashuri, Kandaramanai. Oh, Yande, Rebahayatui, Dekandoromanai, Achei. Ah, Rabasuyande, Remanai. Seja bem-vindo à madrugada de oração. Quando você parece que está cercado, aí você é guardado pelo Senhor, Ele vem e te guarda, como a sombra do Onipotente. São dias de guerra, mas vamos vencer. Você precisa ter essa certeza, essa convicção. Pode parecer que você está cercado, que não tem solução para o seu problema, que não tem para onde você ir. Mas eu quero te dizer que é neste momento que Deus então se revela a você. E vem com a presença dEle te envolver. Aleluia! Assim que luto as minhas guerras. Oh, é assim que devemos lutar as nossas guerras. Glória a Deus. Que essa canção possa falar ao teu coração mais uma vez. Guerras, é assim. Assim que luto minhas guerras. É olhando para cima, para o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa madrugada de oração. Nós vamos começar uma série de palavras a partir de hoje, domingo até sábado, durante toda esta semana, sobre dias de lutas e dias de vitórias, ou melhor, dias de guerras e dias de vitórias. Existem dias de guerras e dias de vitórias. E eu quero ministrar nessa noite ao teu coração sobre a história de um homem que está no livro de Juízes, capítulo 6, eu vou ler o verso 1 primeiro e depois vou ler a partir do 11. Juízes capítulo 6, verso 1 diz: Mas os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E este os entregou nas mãos dos medianitas durante 7 anos. Verso 2: Os medianitas eram mais fortes que Israel. E por isso os israelitas fizeram esconderijos nos montes, nas cavernas e nas fortalezas. Vamos para o verso de número 11. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre o carvalho que estava em Orfa, que pertencia a Zirita Joás, seu filho Gideão,
estava malhando trigo no tanque de espremer uvas, ou no lagar, para escondê-lo dos medianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está contigo, homem valente. Gideão lhe respondeu: ah, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos medianitas. O Senhor virou-se para ele e lhe disse: vai nesta tua força e livra Israel das mãos dos medianitas. Não sou eu que estou enviando? Gideão perguntou-lhe: ah, meu Senhor, por que livraste Israel? A minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa do meu pai. O Senhor disse novamente: eu estarei contigo, e tu derrotarás os medianitas, como se fossem um só homem. E Gideão continuou: se tendo achado favor aos teus olhos, dai-me um sinal de que tu estás comigo. Amém? Esse texto nos fala de um homem que teve dias de guerras e dias de lutas. E nós vivemos em dias de guerras e dias de lutas. Quem foi Gideão? Gideão foi um juiz de Israel que liderou a libertação do seu povo da opressão dos medianitas. A história de Gideão é muito lembrada pelo episódio em que ele derrotou um grande exército com apenas 300 homens ao seu lado. O nome Gideão significa lenhador. Ele também é chamado na Bíblia pelo nome de Jerubbaal, que significa deixe Baal lutar contra ele. No livro de Juízes, capítulo 7, verso 8 e 9, você vai encontrar esta referência. Posteriormente, com o nome Jerubbaal, foi alterado no texto bíblico para Jerubbeste, já que o nome Baal tornou-se detestável entre os israelitas. Isso está no livro de 2 Samuel 11, verso 21. Jerubezuzete significa algo como deixe o vergonhoso lutar contra ele. Quem foi Gideão? Você já ouviu falar na história de Gideão? Gideão, como nós lemos aqui, era da família mais pobre de Manassés, como ele mesmo diz. Gideão era filho de Joás, pertencia à tribo de Manassés. Gideão viveu um período em que o povo de Israel havia se voltado para a idolatria, praticando adoração a deuses pagãos, a Baal. E Gideão, ele é chamado por Deus em meio ao momento crítico que Israel estava vivendo. Gideão, ele foi colocado como juiz porque depois de Josué foram levantados líderes que eram na verdade juízes na época, homens e mulheres como Débora, que eram para resolver problemas quando havia uma confusão entre o vizinho e outro, entre uma família e outra, coisas desse tipo. Gideão era de uma família pobre, mas ele foi levantado como juiz, não pelo seu intelecto, não pelo seu estudo, mas foi o costume da época, logo após Josué, foram juízes que foram levantados. E assim foi levantado Gideão, que liderou o povo de Israel durante 40 anos. Gideão então tem um momento onde, em meio à guerra, onde eles estavam sendo roubados há 7 anos pelos medianitas, que eram homens fortes. A Bíblia diz que ele estava no lagar, lembrando que o lagar era o lugar de se preparar ali o suco de uva, o vinho, aonde eles pisavam a uva naquele lugar para preparar aquela bebida. Porém, Gideão estava ali preparando o trigo, mexendo com o trigo. Na verdade,
era para se esconder até mesmo dos medianitas, que estavam sempre roubando tudo aquilo que o povo de Israel plantava, inclusive todo o seu gado. Gideão, ele recebe uma convocação divina. Nós lemos aqui em Juízes 6, do 14 ao 16, aonde o anjo do Senhor aparece a Gideão e fala com ele. E chama Gideão a fazer uma tarefa. E Gideão diz: olha, eu sou o menor da casa do meu pai. A minha família é a família mais pobre de Manassés. E eu quero dizer para você que não importa a situação que você tenha e viva. Quando Deus escolhe alguém para cumprir o propósito, não importa se ele é rico, se ele é pobre, se ele é intelectual ou não. Assim Deus olhou para Gideão e o escolheu para uma grande missão. E o anjo do Senhor continuou dizendo a Gideão que Deus estava com ele. E Deus, quando chama Gideão, Deus chama Gideão dizendo: homem valente. E Gideão era cheio de traumas, de complexos, de inferioridades e rejeições. Se sentia pobre, coitado, melhor na casa de seu pai. E ali Deus então usa essa palavra chamando ele de homem valente para que houvesse uma cura na alma de Gideão. Gideão então é chamado por Deus para uma grande missão. Em dias difíceis, como naqueles dias que eles estavam sendo roubados pelos medianitas e o povo de Israel estava sofrendo, e ele era o juiz há 40 anos sobre aquele povo, mas ele se sentia incapaz para lutar contra o exército dos medianitas e vencê-los. E eu quero dizer para você que a capacitação para vencermos as guerras vem de Deus. Dias de lutas e dias de vitórias é o tema da nossa palavra. Ou melhor, dias de guerra e dias de lutas. Ou melhor, dias de guerras e dias de vitórias. Porque a guerra tem a ver com a luta e sem luta não tem vitória. Mas nós vamos trabalhar o tema dias de guerras e dias de vitória. Talvez você esteja vivendo dias de guerra. O mundo está vivendo dias de guerra. Mas eu quero dizer para você que nos dias de guerra, Deus então chama um homem que se sentia incapaz, impotente, com medo e inseguro, porque ele estava ali mexendo com trigo no lugar onde era um lagar de mexer com uvas, com suco de uva, com vinho. Era como se fosse para se esconder dos medianitas. Então, como estava Gideão? Talvez sentindo medo, insegurança, preocupado, ansioso, mas Deus o chama. Este foi Gideão, um homem que se via como alguém insignificante, e talvez você se sinta assim, e eu quero dizer que Deus está levantando nesse tempo de guerras homens e mulheres como Gideão, com a unção de Gideão. Talvez você se sinta fraco, não tenha coragem, seu coração está cheio de medo e de insegurança, mas Deus diz a você: homem valente, mulher valente, é hora de você se levantar. Dias de guerra e dias de vitória. Dias de guerra são dias difíceis. Gideão vivia dias difíceis, mas ele então tinha 3 coisas muito importantes para quando estamos vivendo no meio da guerra. Gideão servia ao verdadeiro Deus. Esse é o primeiro segredo de Gideão. Ele servia ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus de Israel. Eu não sei quais são os deuses que você está servindo, mas eu quero dizer para você que o verdadeiro Deus é o Deus de Israel, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, é o Deus que a Bíblia nos apresenta. E o primeiro segredo de Gideão é que ele servia o verdadeiro Deus.
Ele servia ao verdadeiro Deus e você precisa servir o verdadeiro Deus. O segundo segredo de Gideão nos dias de guerra era ser sincero e abrir o coração para Deus. O segundo segredo, ele foi um homem sincero e abriu o coração para Deus. Quando o anjo do Senhor o chama, ele diz: Senhor, logo eu, logo a minha família, tanta gente aí em Israel, a minha família é mais pobre, da tribo de Manassés, eu sou o menor. A nossa sinceridade em abrir o nosso coração para Deus é o segundo segredo para passar pelos dias de guerras e chegar aos dias de vitória. Esse é o segundo segredo, ser sincero com Deus, abrir o seu coração para Deus, falar para Ele o que você está sentindo, falar para Ele o que está dentro de você. E Gideão foi sincero, abriu o seu coração. E muitas vezes você não está sendo sincero. Chegou a hora de você se prostrar diante de Deus e chorar e dizer: Senhor, eis aqui a minha fraqueza. Foi isso que Gideão fez. Falou da fraqueza dele, falou como ele se sentia fraco, pequeno, menosprezado, incapaz, impotente. É o tempo de nos rendermos ao Senhor e falarmos para Ele da nossa incapacidade, da nossa fragilidade, da nossa impotência. Como Gideão fez, ele foi sincero. Ele disse: logo eu, de uma família pobre, o melhor da casa do meu pai. E o terceiro segredo é a sinceridade em abrir o seu coração para Deus. O terceiro segredo de Gideão é: mesmo não entendendo, eu obedeço aquilo que Deus está falando em meio às guerras. Mesmo que eu não entenda, eu obedeço aquilo que Deus está falando. Talvez você está vivendo dias de guerras, dias difíceis, dias de lutas, mas obedeça aquilo que Deus está falando. Quantas vezes Deus já falou e você não está ouvindo? Quantas vezes Deus já deu uma direção e você não está obedecendo? Quantas vezes Deus já fez tantas coisas e você não está percebendo, você não está conseguindo enxergar, não está entendendo? Mas eu quero te dizer uma coisa: para obedecer não precisa entender. Obedecer é o melhor do que sacrificar. Mesmo que você não entenda, obedeça. Esse foi o terceiro segredo de Gideão. Mesmo não entendendo, ele obedeceu. Dias de guerras, dias de lutas são necessários na nossa vida. Mas eu quero te dizer que a guerra não é para toda a vida. Vai chegar um momento que essas guerras, que essas lutas vão passar e vai chegar o dia da vitória. Dias de guerras, dias de vitórias vão chegar à sua vida. Você está vivendo dias de guerra? Creia que dias de vitória vão chegar na sua vida, assim como Gideão foi conhecido na Bíblia como um homem que venceu com apenas 300 homens, 300 soldados, se eu posso dizer assim, 300 pessoas. Ele venceu um grande exército dos medianitas, porque esses três segredos fizeram toda a diferença em dias de guerra. Vai chegar dias de vitórias, mas você precisa passar pelas guerras e aprender como lidar com elas para chegar aos dias de vitória. Amém? E eu quero orar por você. Nós ouviremos uma canção agora e nós vamos orar. Ó Deus, eis aqui a tua palavra ministrada, o tema dessa semana: dias de guerra e dias de vitória. Eu quero profetizar, começando a palavra nessa noite, assim como ministrei no culto, Senhor, e falei sobre Gideão. Eu quero declarar que nesses dias de guerra, o Senhor te levará ao segredo de servir o verdadeiro Deus. É o primeiro segredo para você ser levado a dias de vitórias. O segundo segredo
é ser sincero e abrir o seu coração para Deus, é se prostrar, é se humilhar diante dele, dizer o que você está sentindo, quem você é e falar da sua fragilidade para ele, se esvaziar de você mesmo. E o terceiro segredo de Gideão foi mesmo sem entender, ele obedeceu. Dias de lutas, dias de guerra vão te levar a dias de vitória. Dias de guerras, dias de vitórias. É um aprendizado passar pela guerra para chegarmos aos dias de muitas vitórias. Eu profetizo que você vai vencer todas as guerras na sua vida e você terá muitas vitórias em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Quem recebe essa palavra, diga amém. Aleluia. E eu quero orar por todos os enfermos agora. Ó Deus, eu coloco todos os enfermos infectados com coronavírus em toda a parte do Brasil, que sejam eles visitados, tocados pelo Senhor, com uma unção de cura, com uma unção de milagre, que eles recebam a cura, que eles recebam o milagre agora em nome de Jesus. Extermino, ó Deus, da face da terra todo coronavírus em nome de Jesus. Que este mal, que esta enfermidade seja arrancada da face da terra em nome de Jesus. Que possamos vencer a guerra desta pandemia e sermos levados a dias de muitas vitórias. Onde quer que esteja o enfermo agora, no Hospital Santo Antônio, ou na sua casa, ou em qualquer outra parte do Brasil e do mundo, eu declaro a cura de todas as enfermidades. Se você está enfermo, toque agora no lugar da sua enfermidade e eu profetizo cura, milagre, milagre, milagre sobre a sua vida. Se o seu problema é financeiro, Deus traga milagres financeiros sobre as nossas vidas. Faça milagres financeiros, ó Pai, nas nossas vidas. Se o seu problema é emocional, Deus traga cura, cura para as emoções desses que estão aflitos, desses que estão, Pai, ansiosos, amargurados, tristes, deprimidos, oprimidos, depressivos. Traga cura para as emoções. Eu declaro milagre. Eu declaro cura sobre a sua vida em nome de Jesus. Que esta palavra gere vida em você em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Eu creio que Deus falou ao seu coração. Eu preguei uma parte desta palavra no culto hoje à noite. Essa é a segunda parte. E esta semana nós vamos falar sobre dias de guerra e dias de lutas. Se passarmos pela guerra de maneira certa, conduzidos pelo Senhor, nós vamos ser levados a dias de vitórias. Dias de guerras e dias de vitórias. Deus vai te levar a dias de vitória. Se você crê nisso, você vai ser levado a dias de vitória. Os dias podem parecer de guerra, mas sabe como você luta suas guerras? Servindo a Deus, ao Deus de Israel, ao Deus verdadeiro, como foi ministrado. Esse foi o primeiro segredo de Gideão. E o segundo segredo, sendo sincero com Deus, mostrando para ele a sua fragilidade, a sua fraqueza. E o terceiro segredo de Gideão foi exatamente, sem entender, obedecer. Amém? Esta foi a nossa madrugada de oração. E eu creio que Deus tem muito para fazer na sua vida nesses dias. Então fique ligado na nossa madrugada de oração. Mande os seus pedidos de oração. Nós temos vários testemunhos de várias pessoas que pediram oração, foram ouvidas, foram curadas, problemas familiares solucionados, problemas financeiros. Então mande seu pedido de oração pelas redes sociais. Vá à Igreja do Caminho, na Rua Bom Jardim, número 40, centro de Itaiobeiras, em frente à penitenciária. Leve ali o seu pedido de oração. Durante
Toda semana, de segunda a sexta, estaremos ali às 18 horas, orando nesse propósito que nós estamos de jejum de Daniel, 21 dias, 6 horas da manhã, meio-dia, cada um vai orar na sua casa. Às 18 horas, nós vamos orar na igreja. Se você quiser oração, vá lá amanhã, às 18 horas, que eu estarei lá esperando por você esta semana. Eu mesma vou liderar a oração desta semana. Se você quiser, vá até a Rua Bom Jardim, número 40, Centro, que eu vou fazer uma oração pela sua vida. Quero te convidar mais uma vez a participar do projeto Compaixão, levando o Evangelho das duas mãos, levando Jesus e o alimento. 2 cestas básicas, 2 alimentos. A Realize está com um projeto junto com o Zé da Globo da Utilidades e também com o gerente da Minas Brasil, de realizarem alguns cursos gratuitos em troca de alimentos, para podermos fazer novas cestas básicas, para entregarmos para as famílias que estão necessitadas nessa cidade. Ainda não parou, a pandemia continua, precisamos ajudar as famílias de Itaiobeiras. Tem famílias que uma feira dura só 15 dias, 10 dias, é muita gente numa casa. E todos nós precisamos unir forças para ajudar essas famílias. E eu convido você a fazer parte do projeto Compaixão, doando alimentos, doando cestas básicas, para atendermos estas famílias. Meu celular não para de tocar, mensagens chegam toda hora, pessoas pedindo cestas básicas, pedindo ajuda. E eu conto com você para a realização do projeto Compaixão da Igreja do Caminho de Itaiobeiras. Quero dizer a você que eu creio que este mês de maio, Deus vai fazer algo extraordinário na sua vida. Quem recebe, diga amém. Eu estou sentindo algo muito bom no meu coração, no meu espírito, de que este mês de maio nós vamos ver Deus fazendo coisas extraordinárias na nossa vida. Algo que vai além do milagre, algo que é semelhante ao sobrenatural. 2020, o tema da nossa igreja é o ano do sobrenatural. E nós estamos vivendo e vendo o sobrenatural de Deus nesses dias. Deus vai fazer algo sobrenatural, algo extraordinário na sua vida no mês de maio. Você vai viver coisas que você nunca viveu antes. Você vai viver milagres, ou melhor, além de milagres, coisas extraordinárias. Deus vai fazer maravilhas, mais do que milagres, maravilhas em nosso meio. Você vai ver portas se abrindo aonde não existiam. Você vai viver milagres de curas físicas, emocionais, espirituais. Soluções de problemas que eram insolúveis, realização de sonhos inalcançáveis. Talvez situações que você achava impossível de ser resolvida, causas que você achava que não teria mais solução, ou não tem mais solução, achava até esse momento, mas eu digo que este mês de maio Deus vai trazer a solução para todas as causas impossíveis, porque Ele vai fazer o extraordinário, o sobrenatural na minha e na sua vida. Creia, creia, creia que Ele vai fazer. Creia nisso. Muitos estão dizendo que esta semana, outra, o pico do coronavírus vai subir, está repreendido em nome de Jesus. O pico do coronavírus vai descer, vai cair por terra, em nome de Jesus, vai diminuir todos os dias. Nós seremos surpreendidos pela ação sobrenatural e extraordinária de Deus em favor do Brasil e do mundo. Não vai ser o maior pico. Todas essas palavras e decretos sobre o Brasil e as nações da terra estão canceladas agora na autoridade do nome de Jesus. E eu libero um novo decreto, que este mês de maio o pico do coronavírus vai cair, vai diminuir, vai acabar, vai ser exterminado. Em nome de Jesus, eu creio. Vacinas, remédios que não foram
abertos serão para tratar o problema de forma mais rápida, mais ágil, aonde as pessoas não vão mais morrer, mas serão curadas e receberão o sobrenatural do Senhor e viverão milagres extraordinários em nome de Jesus. Não se preocupe, você que é empresário. Deus está me incomodando agora para falar para os empresários que estão preocupados com a crise econômica. Deus vai fazer uma reviravolta agora no mês de maio. Deus vai mudar essa situação. Não se preocupe, a sua empresa não vai falir. Você que é um microempresário, que é pequeno ou grande comerciante, não vai falir, você não vai fechar as portas. Deus vai fazer o extraordinário. Ele vai te surpreender. Creia nisso e tome posse hoje dessa palavra de vitória sobre a sua vida. Deus vai te surpreender. Nós não podemos viver por aquilo que a mídia fala, por aquilo que as redes sociais estão falando. Precisamos viver e andar pela fé. A Bíblia diz que o justo vive pela fé. Você precisa crer que Deus vai fazer milagres extraordinários. Você precisa crer que Deus é poderoso para mudar toda e qualquer situação do dia para a noite, de hoje para amanhã. Eu creio e eu profetizo isso sobre a tua vida agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus vai fazer, porque Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Nós estamos praticando todos os dias 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Assim o Senhor já está fazendo com a nação brasileira e vai fazer com as nações da terra. Eu creio e você precisa crer em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Todas as madrugadas eu estou orando por você. A nossa igreja está orando por você, pelas famílias de Taiobeiras, de região e do Brasil. Quero deixar para você um convite. Visite a nossa igreja, quintas às 19h30, domingo às 19 horas. Rua Bom Jardim, número 40, Centro, Taiobeiras. Estaremos também de segunda a sexta, às 18 horas. Ali, eu estarei ali, somente os pastores. Alguns irmãos da igreja também irão, um grupo pequeno, para estar orando por Taiobeiras, pelo Brasil. E vamos orar por aqueles que lá também forem em busca de oração. Se você precisar de oração, nos procure. Amanhã às 18 horas estarei lá de segunda a sexta. Que Deus abençoe a sua vida. Que enquanto você estiver dormindo, Deus esteja trabalhando em seu favor. E o mês de maio será um mês que Deus fará milagres extraordinários. Porque este ano é o ano do sobrenatural de Deus. Receba um forte abraço da pastora Renata Cussar e um beijo no seu coração. Deus te abençoe. Até amanhã, na nossa madrugada de oração. Curta, comente, compartilhe os nossos vídeos para que mais pessoas sejam edificadas. Que Deus te abençoe.